E aí pessoal, eu sou Joel Pinheiro, já se inscrevam no meu canal e se gostarem desse vídeo não se esqueçam de dar o like no vídeo também. Hoje vamos olhar um pouco para os Estados Unidos porque a corrida pela presidência americana já está a todo vapor, né? Especificamente agora definindo quem será o candidato democrata que vai enfrentar o Donald Trump. Ainda tem uma longa corrida pela frente, mas a super terça, que ocorreu agora essa semana, já limpou bastante o campo, né? E já basicamente deixou a escolha dos democratas entre duas possibilidades: Bernie Sanders ou Joe Biden. Bernie, senador do estado de Vermont, uma carreira antes congressista também, de deputado pelo estado, longa carreira política, e o Biden, do estado de Delaware, e que depois foi vice-presidente do Obama, né? Então ambos aí com uma sólida carreira política por trás. A gente viu nesses últimos dias, alguns logo antes da super terça, pelo mau resultado que vinham tendo nos primeiros estados que votaram, e o Bloomberg, logo depois dos resultados aí da super terça, abandonaram a corrida e estão todos, o Pete Buttigieg, a Amy Klobuchar, o Bloomberg, todos apoiando o Biden. O Joe Biden representa um pouco o que seria um candidato do establishment do Partido Democrata, um candidato moderado e que mantém mais ou menos a cara e o que o Partido Democrata tem representado aí ao longo das últimas décadas. O Bernie é a opção de ruptura, né? Tem uma proposta revolucionária, se diz inclusive socialista, embora não seja uma descrição muito precisa, né? Ele defende no fundo uma social-democracia com um bom nível talvez de heterodoxia econômica, mas não defende de jeito nenhum a planificação da economia, o controle central, nada disso. Quando ele vai dar exemplos do que ele quer no mundo, ele em geral pega exemplos da Europa. Dinamarca é um país que ele usa muito. Dinamarca não é um país socialista, né? É um país, uma social-democracia capitalista, né? Mas enfim, o Bernie é o mais radical ali. E o eleitor americano, nesse momento, tem duas perguntas que ele precisa se fazer, né? Esse eleitor que gostaria de um presidente do Partido Democrata. Primeira pergunta: quem ele acredita que dos dois será o melhor presidente? Segunda pergunta, igualmente importante, talvez mais importante: qual dos dois ele acredita que tenha mais chances de vencer o Trump na eleição? Porque um pode ser o melhor, mas se olha, se esse melhor não vai ganhar, eu prefiro que ganhe. Acho que para a imensa maioria de quem está votando em primárias democratas, está escolhendo agora, qualquer um dos dois certamente é preferível a mais um mandato aí do Donald Trump, tá? Bom, quanto à primeira pergunta, já sou bem aberto de partida, eu considero assim o Biden um bom candidato se eu fosse americano é quem eu apoiaria. O Bernie defende com bastante audácia, digamos assim, um aumento exponencial do Estado assistencial americano. Ele quer trazer saúde gratuita para todos, o que é bom, em si é bom. Agora, dados os custos da saúde nos Estados Unidos, o que se estima seria um custo de cerca, talvez, entre 20 e 30 trilhões de dólares aí ao longo dos anos. De onde ele tira esse dinheiro, sabe? O Bernie não tem resposta para isso. Ele não tem. Como é que você financia isso? Não tem resposta. Fora que isso é uma das propostas. Ele quer acabar com toda a dívida estudantil dos alunos de ensino superior. De novo, uma coisa até positiva, a gente pode pensar, mas de onde sai esse dinheiro, sabe? Não tem nenhuma preocupação com déficit, um déficit que vem crescendo muito já com o Donald Trump. Uma coisa em defesa do Bernie a gente pode dizer: pelo menos ele ia crescer o déficit fazendo coisas boas para a população. O Trump cresceu o déficit com cortes de impostos que beneficiam sobretudo os mais ricos, né? E que não tem ajudado as classes mais baixas da sociedade. Bom, além disso, em questões econômicas, o Bernie é bastante heterodoxo, então ele quer aumentar o salário mínimo, não é aumentar um pouco, e há algum consenso que tem benefícios, é aumentar radicalmente o salário mínimo, aumentar o gasto do governo com a ideia de que isso gera, que isso é autossustentável, que isso gera receita que vai precisar para pagar todos esses gastos extras, né? Com relação à política externa, ele, por um lado, é totalmente contra qualquer presença militar americana no resto do mundo, né? Quer tirar tropas de todo lado, e eu considero isso um pouco irresponsável. E é contra a globalização, quer fechar economicamente os países, né? Como se a autarquia econômica fosse melhor. E, por fim, na forma de agir, na forma de concretizar seus planos, ele é populista.
Ele não acredita em negociação com o Congresso, em compromisso, em ceder, não, nada disso. É contra as elites que aí estão e o sistema, ele quer o povo na rua pressionando pela mudança. Lembra algum político que eu conheço aqui no Brasil, hein? Mas apesar da coloração diferente, é o mesmo método. É o método populista de tentar governar que não funciona, a não ser que ele esteja disposto a ir para muito longe da democracia, né? E que hoje em dia acho que não tem muito espaço também. Já o Biden, olha, é manutenção e expansão, sim, dos programas sociais importantes dos Estados Unidos que estão sendo cortados e dilapidados pelo Donald Trump, tá? Mas com responsabilidade, mantendo uma preocupação com o lado fiscal da coisa. O Estado tem que, de alguma maneira, ser minimamente sustentável, tem que conseguir melhorar a relação dívida-PIB, ter um horizonte para isso, não pode descambar disso totalmente. Defende a globalização, essa ordem econômica que os Estados Unidos criou, e é o principal mantenedor e que o beneficia muito e beneficia o mundo inteiro também, de comércio internacional. E que sim, exige mudanças na economia, mas que isso você atenua os efeitos ruins dessas mudanças com políticas sociais e não travando o desenvolvimento econômico, tá? E por outro lado também defende às vezes uma presença mais dura dos Estados Unidos. Ele é um democrata na linha da Hillary ali. Se precisar ter intervenção militar americana, terá intervenção militar americana. Isso pode levar às vezes a grandes erros e políticas muito desastradas, mas às vezes também pode ser necessário. E por fim, é alguém que vai negociar com o Congresso. É alguém que está muito mais preocupado em conseguir avanços concretos, ainda que não utópicos, mas reais, do que ficar propondo avanços utópicos e sem nenhum caminho viável para fazê-los acontecer, né? Então, eu claramente vejo o Biden como superior ao Bernie, em quem seria o melhor presidente. Agora, outra pergunta: quem teria mais chance de vencer Donald Trump? É bastante hipotética também essa pergunta. Assim, voltando no primeiro ponto, o Paul Krugman, economista, prêmio Nobel, que escreve aí no New York Times, ele tem uma visão que me parece razoável também. Independente de quem for o eleito, se qualquer um dos dois era presidente, o Bernie Sanders será muito limitado no que ele pode fazer. Então, os piores excessos do populismo econômico dele, ele não teria muita chance de botar em prática. O maior risco dele seria gastar muito capital político em caminhos que não vão levar a nada, tá? Então, os maiores riscos dele não são riscos tão reais assim. Mas então, quem tem mais chance de vencer? A estratégia do Bernie desde sempre é dizer, olha, num Estados Unidos cada vez mais polarizado, o eleitor moderado, esse já não é mais tão importante, já não existe muito. O importante é mobilizar a nossa base, a base democrata, para ir votar. Especialmente os jovens. Os jovens são muito empolgados com Bernie Sanders. Então, se a gente conseguir fazer com que as pessoas saiam de casa no dia e votem, esse é o caminho para a vitória nas eleições. Esse é o caminho. Não, um candidato moderado não conseguiria isso, porque ele não empolga as pessoas. Tem que ser alguém que tem uma proposta radical. Esse sim vai mobilizar os jovens aí a irem em peso nas urnas, votar e vencer o Trump, tá? Esse é o caminho que ele vê. E o Biden no caminho mais tradicional de dizer, olha, primeiro, existem sim eleitores que podem ir para um lado ou para o outro, como os últimos anos mostraram. Votaram no Obama, votaram no Trump, votaram em candidatos moderados para o Congresso americano em 2018, quando os democratas voltaram a ter a maioria na Câmara dos Deputados, tá? Então, existem sim eleitores que mudam o voto, e você tem alguns grupos, alguns constituintes, alguns grupos de eleitores que você tem um apoio maior ao Biden. Por exemplo, os negros nos Estados Unidos. É incrível como ele consegue ter o apoio de comunidades que garantiram ele vitória em diversos estados do sul dos Estados Unidos agora e que vão ser muito importantes para vencer o Trump. Além disso, além de apelar para os moderados, ele também gera menos rejeição. Portanto, tem o outro lado da moeda também. Se o Sanders for o candidato, muita gente que gosta do Trump, mas que talvez não ame tanto assim, não necessariamente vai votar, vai dizer, opa, para impedir esse socialista de vencer, eu vou votar e vou para a urna no dia votar no Trump. O Biden não tem tanto esse efeito, tá? As primárias estão sendo, um pouco um teste disso. A ideia do Bernie de que ele consegue mobilizar os jovens a votar em taxas muito maiores, pelo menos nessa super terça, se mostrou bastante equivocada, né? O Biden venceu aí diversos estados, inclusive alguns foram uma surpresa total, né? O Texas foi bem concorrido, o Biden venceu, mas também estados que eram para ser do Bernie, Massachusetts, né? Minnesota, esses estados aí considerava-se que era a vitória tranquila do Bernie e, pelo contrário, ele perdeu. Então a estratégia política dele parece que não está muito realista aí, né?
Parece que no final das contas o Biden tem um caminho mais realista para vencer a eleição para presidente. E que também não é fácil. O Trump, como presidente em exercício, com uma economia aquecida, se não tiver recessão daqui até novembro, o Trump é favorito. O Trump é favorito. E vai ter uma campanha forte, e ambos esses candidatos têm fraquezas. Tá? O Biden, lapsos de memória e lapsos de fala também. Não é nada muito grave, ele não é senil, não é demente, nada disso, mas às vezes no meio da fala uma pequena confusão acontece, às vezes até mais de fala até do que de memória. Isso pode ser explorado assim como exploraram a saúde da Hillary, de forma desonesta, mas eficaz, em 2016. Embora ele tenha um outro lado também, né? Ele tem, na minha visão, ele inspira, ele projeta uma imagem de uma decência, sabe? Uma decência simples e uma decência autoconfiante em certos valores, e eu acho que isso falta na política hoje. Eu acho que isso pode pegar bem. Ele não é alguém antipático, como a Hillary é um pouco, e traz essa coisa, um valor mais tradicional americano, ali, um valor de uma integridade. Pelo menos projeta isso. Eu acredito que isso pode ter algum efeito na percepção dele. O Bernie, por outro lado, tem declarações que ele está fazendo até agora, assim, muito ruins. Primeiro, ficar se chamando de socialista o tempo inteiro. Funcionava para o eleitorado específico dele ali, para uma eleição nacional, era hora de mudar isso já. Outra, elogio a regimes, tipo, elogiava a Venezuela até poucos anos atrás, mas mesmo agora, fala que não, Cuba teve lado bom também. Uma coisa é um analista político querer fazer uma coisa nuançada, e tem que fazer nuance, porque a análise exige nuance. Outra coisa é um político nos Estados Unidos se dizendo socialista e vendo o lado bom em Cuba. Qual que é a chance, sinceramente, qual que é a chance disso colar com a grande população americana, sabe? Não só com o jovem universitário, mas com o povo em geral, pô. Falando que não, veja os ganhos de educação em Cuba. Lembrando que tem uma comunidade cubana, por exemplo, na Flórida, que não gosta nem um pouco do regime do Fidel Castro. Você vai precisar dos votos dele para a Flórida, que é um estado importante. O que é isso, sabe? Declarações assim totalmente fora para manter esse radicalismo meio de boutique que agrada um eleitorado muito específico, mas que com o público em geral não tem sentido nenhum, né? Então vamos ver o que acontece. A corrida está longe de acabar das primárias dos democratas. Eu, torcendo aqui pelo Biden, seria bastante importante para os Estados Unidos e para o mundo, para a ordem liberal do mundo, que está sendo seriamente atacada de vários pontos, mas inclusive do Trump, que é tão imprevisível, que é tão protecionista, enfim, que é tão anti-ciência em vários pontos. Seria muito importante uma vitória de um bom nome, um nome sólido do Partido Democrata, e que tenha e que não vá para o populismo do outro lado também, né? E para o Brasil seria muito bom isso também. Enfim, vamos acompanhar. Não vai ser fácil. Eu acho que o Trump ainda parte de uma posição mais confortável, mas as pesquisas mostram que os democratas têm chance, mas, como a gente bem sabe, as pesquisas nem sempre acertam. É isso aí, até a próxima. Se inscrevam no meu canal.